Com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil. Aprendi com esse cara, pessoal. Hoje eu tenho um canal no YouTube sem aparecer e estou faturando com ele. Quer aprender como se faz? Entre no link da descrição. Todos nós sabemos que fim levou as grandes torres gêmeas de Nova York. Mas o que tenho para dizer não é sobre o seu fim, mas sim sobre o seu início, no ano de 1974, um ano após a sua inauguração. Um francês com a ideia insana quis atravessá-las de uma para a outra com um cabo livre, sem qualquer tipo de segurança. Só ele, o cabo e as duas torres. Advirto que se você tiver medo de altura, é melhor parar por aqui, mas se não for o caso, fica até o final. Galera, seja bem-vindo ao canal Desenrolando Filme. E se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se, é muito importante, beleza? E claro, dê um like. Esse foi um acontecimento real, vivido pelo francês Philippe Petit. Quando criança, ele ficou encantado com os equilibristas do circo e resolveu aprender a profissão. E quando cresceu, ganhava alguns trocados como artista de rua na cidade de Paris e fugia regularmente da polícia. Até que um dia ele precisou ir até o dentista e, vendo aquelas revistas de consultório, ele gelou ao ler uma matéria sobre as torres de Nova York, que estavam prestes a ser inaugurada e seriam as mais altas do mundo até aquele momento. Ali, naquele lugar, começou a despertar a chama do seu sonho, e atravessá-las de um lado para outro se tornou-se um objetivo na sua vida. O garoto inexperiente pediu ajuda para Papa Rude, o dono do circo, mas ele estava ensinando ele a ser um artista circense, coisa que ele não queria. Ele acabou discutindo com ele e voltou novamente para as ruas. E um belo dia ele encontra Annie. Annie também era artista de rua e estudante de arte, e ficava incomodado com a presença de Philippe, pois ele roubava o seu público. Mas os dois soube resolver suas diferenças com algumas taças de vinho e uma boa conversa. Ele fala da sua ideia para a garota e juntos começam a trabalhar nisso. Ele seria sua primeira cúmplice, segundo Philippe. Ela conseguiu um espaço para ele treinar na escola de arte onde estudava e ainda por cima ficava perto da garota. E lá nesse mesmo lugar ele encontrou um fotógrafo que também torna-se seu segundo cúmplice, rumo à sua travessia maluca. Mas só que tinha um pequeno problema. Primeiro, Philippe tinha que aprender a amarrar as cordas. O jovem tem um pouco de dificuldade em amarrar os seus cabos, devido à sua pouca experiência. E se ele quer fazer isso a 400 metros de altura, vai precisar de ajuda, tem que tornar-se mais profissional. E novamente ele vai pedir ajuda para o Papa Rude, que dessa vez cobra pelos serviços. Então o que ele faz? Leva Philippe para viajar com o circo dele, só que sem apresentar, é claro. É simplesmente para aprender. E diz tudo o que é preciso para Philippe. Ele diz que tem que amarrar pedaço de madeira para amortecer os cabos e que o equilibrista precisa sempre checar seus cabos. Também ensinou sobre a pressão correta, os nós corretos e davam dicas diárias para o rapaz, além de deixá-lo treinar no seu circo. A primeira apresentação oficial dele foi em um pequeno evento, numa cidadezinha, a qual ele tinha que atravessar um rio. Sua namorada levou a música, seu fotógrafo estava presente para registrar o momento e seu público esperava ele cair. Sim, eles queriam que ele caísse. E de fato ele caiu. E isso desmoralizou por dentro o coitado do Philippe. Abalado, ele pensa que esse tipo de coisa não pode acontecer. E um dia na margem do rio Sena, ele observa a Catedral de Notre Dame. E diz, é lá que vou esticar minha corda. E ele vai. Com a ajuda do fotógrafo e uma chave falsa, ele entra e faz os preparativos à noite. Ele amarra uma linha numa bola e atira para seu amigo do outro lado. A linha puxa a corda que puxa o cabo. E pela manhã ele faz seu espetáculo. Bom, uma coisa é certa, todos gostaram. E de fato ele é corajoso. Com isso ele redimiu seu fracasso. Mas foi preso. Afinal, isso foi um ato de vandalismo. Mas pelo menos os jornais da Europa repercutiram a façanha, e ele estava famoso e ainda por cima, no mesmo jornal tinha uma matéria sobre as torres. Philippe interpreta isso como um presságio e parte para Nova York. Chegando até os pés da torre, a coisa muda. É bem mais alto que imaginava, e pela primeira vez ele pensou não ser possível realizar o seu sonho. Ele fica bravo consigo mesmo e resolve subir para comprovar. E agora ele chega no lugar mais alto que ele poderia estar. Philippe não resiste e vai até a ponta de um ferro, sem segurança alguma.
livre e propenso a cair com o mais simples desequilíbrio. Ele olha para a torre na sua frente, mas a tentação, ou talvez simplesmente a lógica na sua cabeça, o faz olhar para baixo. E ele diz a si mesmo: é impossível, mas eu vou fazer. De volta à Terra, ele planeja como fazer isso. E a primeira coisa é que ninguém pode saber, e se ninguém pode saber, como eu vou subir com os equipamentos? E depois, como preparar tudo isso? Philip pede ajuda para os seus amigos. Papa explica exatamente como deve ser preso os cabos para que ele não se mova, e pede para ele usar um cabo de segurança. Philip diz que ele o ensinou para nunca mentir no palco. Papa observa a bravura do rapaz e fala que ele vai precisar de recursos, e devolve todo o dinheiro que ele recebeu para ensinar o rapaz. E ainda o presenteia com a fita métrica que foi do seu avô. Philip continua a treinar e um belo dia o seu fotógrafo traz mais um ajudante. É um professor de matemática, mas só que tem um pequeno problema: ele morre de medo de altura. Seu fotógrafo também mostra para Philip um jeito que ele arrumou para passar a corda. Ele atira uma flecha com a linha, e a linha passa a corda e a corda passa o cabo. O equilibrista decide que vai realizar a travessia no dia 6 de agosto, ou melhor, ele tem 3 meses para se preparar. Ele viaja novamente para os Estados Unidos, e só que dessa vez com a mala cheia de equipamento, e é obrigado a mostrar tudo no aeroporto. Em Nova York, ele vai todos os dias na torre, tirar foto e verificar tudo por lá. Cada vez ele vai disfarçado de uma forma, para não levantar suspeita. Ele vigia funcionários, veículos, horários e tudo mais. Até que um dia ele pisa num prego para dificultar as coisas. Agora ele está com o pé machucado. Bom, ele faz um disfarce com isso, até que um funcionário reconhece, pois tinha visto Philip apresentar em Notre Dame. Ele trabalha no 82º andar, e Philip acaba conversando com ele e vê que ele seria um bom aliado, e convence ele a ser seu cúmplice. Ele conta para o homem o que pretende, e ele aceita ajudar Philip, dando acesso ao prédio. Depois seus amigos da França chegam, o professor e seu fotógrafo. E eles vão fazer algumas compras, comprar alguns equipamentos necessários. E lá eles acabam conhecendo o dono da loja, que também é francês, e acaba ajudando eles na façanha. Este mesmo arruma mais 2 comparsas, só que eles não são muito de confiança, principalmente esse de cabelo grande. O grande dia começa. Na Torre Norte entra com os equipamentos seu fotógrafo e Albert, que ficam escondidos até o anoitecer no escritório do seu infiltrado. Na Torre Sul vai Philip, o dono da loja, e o seu amigo cabeludo. Ao chegar, ele tenta levar seu equipamento pelos elevadores, mas são barrados pelo supervisor, que avisa que os elevadores estão indisponíveis, pois uma empresa o alugou por 1 semana. Pelo jeito, o plano não ia dar certo, e a única solução é contar com a boa vontade do supervisor, e eles decidem esperar. A noite chega e o cara fica com pena deles, e decide subi-los. O seu amigo dá um jeito de descer o assessorista enquanto eles ficam por lá, e começa a descarregar o equipamento. Os guardas aproximam, mas o cabeludo surta e fica com muito medo, e Philip o dispensa. Fica ele e seu amigo, que tem medo de altura, e para piorar, eles escondem debaixo de uma lona, só que lá era um fosso de elevador, e eles ficam em cima de uma viga que atravessa de um lado para outro, esperando os guardas sair. Philip começa a achar que tudo vai dar errado, pois seu amigo está com muito medo, e eles ficam horas naquele lugar e numa posição muito desconfortável. Mas o guarda acaba adormecendo e eles conseguem sair e seguir o plano. Eles levam as coisas até o terraço e seus colegas já estão no outro lado, na outra torre. Através de sinal eles se comunicam e ele dá o sinal para atirar a flecha. Philip não ouve o barulho da flecha cair. Então ele começa a procurar pela linha, mas uma linha de pesca no escuro é muito difícil de achar, então ele tenta sentir a linha. Em seguida ele olha e vê a flecha no beiral do prédio, e é obrigado a descer para apanhar. O guarda foi dar uma volta e eles aproveitam para levar o resto do equipamento, porque agora eles vão começar a passar o cabo, e ele segue como planejado. Linha, corda, cabo e o comunicador de fio para facilitar a comunicação. Philip mede as cordas para ver onde vai passar os cavaletes, que evita que o cabo balança. Mas nesse momento o guarda resolve dar uma olhadinha no terraço e eles têm que se esconder. Depois de um tempo o guarda desce e em seguida eles bolam uma espécie de armadilha para fazer barulho caso ele retorne. Eles voltam ao trabalho e é hora de passar o cabo.
É muito peso e os dois não conseguem segurar. Por sorte, Felipe prende sua ponta e isso atrasa um pouco o serviço. E prestes a amanhecer, Albert desiste e fala que não é seguro e deixa eles na mão. Enquanto isso, a namorada de Felipe lá na rua passa a noite apreensiva, observando eles lá em cima. Depois do trabalho duro, falta muito pouco, e agora é só esticar o cabo. Felipe estica o cabo principal e precisa de ajuda de seu amigo para esticar os cavaletes. O rapaz com muito medo vai até o beiral. E o lugar é totalmente inseguro e os dois trabalham no lugar mortal. Qualquer errinho e eles morrem. O interessante é que nesse momento um visitante inesperado aparece. Aparentemente algum funcionário que subiu no terraço só para apreciar a vista. Mas ele fica intimidado com Felipe e ele acaba descendo. Depois disso tudo está pronto, é hora do artista se preparar. Felipe improvisa no beiral do prédio uma espécie de camarim, pois ele diz que o camarim não é só para trocar de roupas, mas é o momento da transformação, é onde tudo acontece. O equilibrista se sente confortável no local e comporta-se como se não estivesse a 400 metros de altura. Mas afinal, o que é uma beirada para quem vai andar sobre um cabo com menos de 1 polegada de espessura? Ao se arrumar, Felipe deixa cair sua camisa e todos lá embaixo ficam apreensivos. O artista está com o pé machucado, mas o que faz ele ficar chateado é porque vai fazer a apresentação com a camisa velha. Acho que é mania de artista, todos eles querem brilhar afinal, não é verdade? E chega o grande momento. Felipe olha para o cabo e coloca seu pé sobre ele. Seu amigo entrega a vara de equilíbrio e ele espera a nuvem passar para pôr o outro pé. E quando isso acontece, ele vira verdadeiramente um equilibrista. A altura é vertiginosa e um único simples errinho é capaz de lhe tirar a vida. Felipe segue sem nenhum tipo de segurança, a não ser a que está na sua própria mente. Ele caminha em direção a outra torre, em um trajeto de 43 metros. Na rua, sua namorada e as pessoas começam a aglomerar para ver o passeio de Felipe. Passo a passo sobre a corda, Felipe chega até o primeiro cavalete e percebe que ele está ao contrário, mas isso não tira sua concentração e ele continua até chegar ao outro lado. Ao chegar, ele agradece seu amigo, mas Felipe ainda não está satisfeito e olha para a outra torre e decide voltar. Ele segue novamente pelo cabo e com um pé em sangue, ele para, ajoelha, cumprimenta seu público e a cidade. Ele levanta e continua sua caminhada. À sua frente, Felipe avista 2 policiais. Agora ele tem que manter a concentração e continuar o que está fazendo. E ao chegar, ele para e simplesmente ele resolve voltar, como se zombasse dos policiais e ao mesmo tempo zombasse da morte. A confiança é tão grande que ele para, olha para baixo e novamente se ajoelha. E é de arrepiar. Agora há mais policiais na sua frente, tanto de um lado como do outro. E ele brinca com eles novamente. Ele chega e simplesmente retorna. E fica parado àquela altura como se fosse nada. Felipe levanta e segue sua caminhada, e quando chega do outro lado, ele volta para o desespero dos policiais. Ele zomba dele, ele brinca, ele domina a corda. Agora ele senta-se no meio da corda, e insanamente ele deita, ele curte. Mas um pássaro aparece. E nesse momento cria dúvida na sua cabeça. E ele conscientiza do que está fazendo. Ele retorna. A madeira se quebra. O parafuso do cavalete se quebra, balançando o cabo e todos acham que ele vai cair. Mas Felipe retoma o equilíbrio. E para piorar, os policiais voam de helicóptero perto dele. Mas ele foca e decide terminar seu espetáculo de forma vitoriosa. Mas quando ele está prestes a chegar, ele começa a perder o equilíbrio e tudo começa a chacoalhar e ele começa a andar não mais sobre o cabo, mas sobre o fio da sua vida.
mas ele se mantém focado, retoma o equilíbrio e finaliza sua caminhada. Todos ficam aliviados daquela tensão. Evidentemente, Philip foi preso, mas quando ele descia o prédio, todos batiam palma para ele e reconheceu-o como um verdadeiro artista. O próprio policial que o prendeu falou muito obrigado, porque eu tenho certeza que nunca mais verei coisa do tipo. Philip foi notícia nos jornais do mundo inteiro e todos reconheceram como um grande equilibrista. Infelizmente, ele cometeu um crime e o juiz de Nova York deu uma sentença para ele. Ele tinha que apresentar a partir de agora todos os dias no Central Park. Um dos criadores da torre também deu um passe livre para Philip. Ele podia subir ao terraço quando quisesse e a hora que quisesse. E no alto da torre tinha um autógrafo dele no lugar onde ele fez a travessia. Pois é, essa foi a história real de Philip Petit. Se você gostar do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e dê um like, galera, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.